Bom, nós vimos na crigagem simples que o estimador da crigagem simples ele depende de nós conhecermos a média. Essa média também usando uma técnica de crigagem, chamada crigagem da média, na qual a média, numa certa região, ela pode ser estimada com o estimador dessa forma aqui, né? O n asterisco, que é a média estimada, vai ser o somatório de igual a 1 até n de lambda i km vezes z de xi. A única diferença é que aqui esse n, que eu até botei um n minúsculo, leva em consideração os vizinhos daquela região onde a gente está querendo crigar o valor da média. Bom, considerando que o valor esperado da média estimada menos a média real naquele ponto, o valor esperado dessa diferença tem que ser igual a zero, nós temos uma condição, um vínculo sobre os lambda i de km, igual àquele vínculo que a gente tinha na crigagem ordinária, ou seja, se a gente substituir aqui que o m asterisco é dado por esse estimador, né, e a média na realidade é o z de xi barra, nós vamos obter então, né, que o somatório de igual a 1 até aquele nzinho, né, nos lambda i km tem que ser igual a 1. Então nós também temos nesse caso aqui da crigagem da média essa condição, né, de estacionalidade aqui, né. Bom, vamos ver na realidade que existem outras coisas que são similares, né, ao que a gente fez lá no caso da crigagem ordinária. Que aí no caso aqui é o seguinte, né, nós temos que minimizar também aquela variância. Nós devemos minimizar, né, a variância do erro de crigagem da média. Vou botar assim, km crigagem da média. Aí nós temos que fazer isso aqui, né? A variância dessa quantidade aqui, né? M asterisco menos M tem que ser mínima, né? Nós temos essa condição aqui que nós devemos minimizar essa variância aqui do erro de crigagem da média. Teríamos que desenvolver aquela expressão, né? Nós temos que fazer aqui, né, o sigma E ao quadrado, que é justamente essa variância aí, né? A variância de M asterisco menos M. Isso aqui vai ser uma coisa desse tipo aqui, assim, né? Que eu vou escrever agora. Somatório de igual a 1 até aquele nzinho dos lambda i km z de xi menos o z de xi barra, né? Então isso tudo aqui elevado ao quadrado menos essa quantidade aqui, né? Somatório de i igual a 1 até aquele nzinho dos lambda i km z de xi menos o z de xi barra, isso tudo aqui barra e elevado ao quadrado. Então, né, nós vamos obter a expressão aqui do sigma E ao quadrado, nesse caso aqui da crigagem da média, fazendo essa operação aqui, né? Nós estamos substituindo aqui no n asterisco essa expressão que é do estimador, né, da crigagem da média. O m nada mais é do que o valor esperado do próprio z de xi, então ele aqui barra, e aqui vamos fazer essa operação, né? Aqui isso tudo elevado ao quadrado barra, aqui fazendo aqui a barra e elevando ao quadrado depois. A própria definição aqui da variância. Bom, fazendo essa operação, não vou mostrar aqui como é que faz isso, inclusive
eu deixo isso como um exercício para vocês fazerem, né? Vocês estão assistindo aí, vamos tentar fazer esse exercício, né? Abrir essa expressão e aí mostrar, né? Que é o seguinte, nós vamos obter, fazendo essa operação, que o sigma E ao quadrado, neste caso, fica bem mais simples do que aquele que a gente obteve lá no caso da krigagem, tanto da krigagem ordinária quanto da krigagem simples. Isso aqui assume a seguinte forma, ó. Somatório de I igual a 1 até N do somatório do J igual a 1 até N do lambda I km, lambda J km, C de xi xj. Olha só, pessoal, vocês podem ver aqui, né? Se vocês desenvolverem essa expressão, né? Primeiro, nesse caso, vocês vão elevar esse ao quadrado aqui, depois fazer a média. Aqui vocês vão fazer a média primeiro, depois elevar ao quadrado. Fazendo isso com uma certa calma, vocês vão ver que quase todos os termos vão se cancelar e só vai sobrar esse termo aqui do somatório duplo. Vocês lembram que no caso da krigagem ordinária, também na krigagem da média, aliás, da krigagem simples, tinha também aqui o termo menos duas vezes, né? O somatório de I igual a 1 até N do lambda I, C de xi, x0. Né? Aparecia aquele termo também. Nesse caso aqui não. E também tinha aquele termo, né, do C de 0 lá, que era a covariância da variável com ela mesma, né, no mesmo ponto lá. Então não vai ter isso, só sobra esse termo. Então isso simplifica muito. No entanto, como a gente tem aquela condição de que o somatório dos lambda I tem que ser igual a 1, nesse caso nós não vamos poder derivar direto o sigma E ao quadrado, como a gente fez no caso da krigagem simples, para obter a condição de minimização, né? Nós vamos ter que fazer aqui uma montagem de uma lagrangiana. Primeiro derivar o operador lagrangiano aqui no caso. Por quê? Porque nesse caso a gente tem que usar um multiplicador de Lagrange para dar conta daquela necessidade de que o somatório dos lambda I km tem que ser igual a 1. Então aqui eu vou escrever aqui em cima, né? Então no caso aqui da krigagem da média, nós temos aqui o seguinte lagrangiano, né? No caso da krigagem da média, né? Vou abreviar assim, krigagem da média, nós obtemos o seguinte né? Seguinte lagrangiano, né? Falar de função, a função lagrangiana, nós obtemos aqui a seguinte função lagrangiana. Então aqui eu vou chamar assim, o L, é lógico que esse L, eu não vou nem escrever aquilo, como eu já fiz das outras vezes, né? L é L de lambda 1, lambda 2, lambda 3 até lambda N, Mi, que é o multiplicador de Lagrange. Então esse L aqui, ele vai ser o seguinte, nesse caso. Ele vai ser a função que eu quero minimizar, que é o quê? Esse sigma E ao quadrado aqui, menos aquele termo que tem o produto com multiplicador de Lagrange. Então isso aqui vai ser o seguinte, né? Ele vai ser o meu sigma E ao quadrado menos o termo 2mi que multiplica o somatório de I igual a 1 até N dos lambda I km menos 1, né? Como a gente fez das outras vezes, só que nesse caso aqui, sigma E é dado para essa expressão. Então, a lagrangiana vai ser isso aqui, ó. Somatório de I igual a 1 até N do somatório de J igual a 1 até N dos lambda I km lambda J
km, C de xi, xj, menos o 2μ, que multiplica esse termo aqui, né? I igual a 1 até n, lambda i km menos 1, né? Fica escrito assim. Essa aqui, então, é a minha função lagrangiana. Vou apagar aqui, né? Vou apagar aqui embaixo. Vocês observem que nesse caso aqui da krigagem da média, a lagrangiana é bem mais simples, né? Do que aquela que a gente viu lá na krigagem ordinária. Então nós devemos calcular, né? Calcular dl d lambda i km igual a 0 e dl dmi igual a 0. Ou seja, a gente poder obter o sistema de krigagem da média, né? E encontrar aí os valores dos coeficientes de krigagem, que são esses lambda i, a gente tem que resolver o sistema dado por essas duas equações aqui, né? Derivar a expressão da lagrangiana em relação ao multiplicador de Lagrange, derivar em relação aos lambda i aqui, né? Então vamos fazer isso. Vou escrever aqui em cima. Vou escrever isso aqui em cima. Nesse caso aqui é muito simples, né? É muito simples mesmo. Bem mais simples que das outras vezes. Então nós temos o seguinte. Temos o dl d lambda i km, ele vai ser o quê? Derivada disso aqui, né? Em relação ao lambda i, a gente já viu como é que é, né? Vai ficar uma coisa do tipo 2 somatório do j igual a 1 até o n, lambda j km c de xi xj, né? Somatório em i desaparece aqui, que a gente derivou em relação ao lambda i. E agora esse termo aqui, né, vai ficar o menos 2μ. Menos 2μ. Derivado aqui, né, vai sumir o somatório também aqui nos i. Derivei em relação somente a um dos lambda i. Então fica o termo menos 2μ. E isso tudo tem que ser igual a 0. Bom, e a derivada de L em relação ao próprio multiplicador de Lagrange μ, né? Vocês podem ver que aqui não depende de μ, só vai sobrar esse somatório aqui, né? Derivando em relação a μ vai ficar menos 2, esse termo aqui, né? Somatório de i igual a 1 até o n dos lambda i km, né? Essa derivada aqui, menos 1. E isso tudo igual aqui a 0. Então essas são as condições aí que a gente tem para minimizar a lagrangiana e, obviamente, minimizar a variância do erro da krigagem da média. Vou apagar aqui, ó, para dar continuidade a essa operação. Obviamente a gente pode botar essas equações de uma forma mais elegante, né? Então nós temos aqui o seguinte. Reescrevendo, eu vou fazer o seguinte, vou até escrever aqui um pouco mais para baixo, hein, pessoal? Que aí já dá para eu poder usar o espaço de cima do quadro para escrever a forma matricial. Então aqui é o seguinte, ó. Reescrevendo, nós temos o seguinte. Vamos reescrever essas equações. Vamos pegar essa equação de cima, dividir ela inteira por 2, né? E essa aqui, vamos, lógico que se menos 2 vezes essa quantidade é igual a 0, quer dizer que isso aqui tem que ser igual a 0, ou seja, somatório dos lambda i tem que ser igual a 1, né? Então nós temos o seguinte aqui, ó. O somatório
do J igual a 1 até o N dos lambda J km, C de xi xj menos μ, isso tem que ser igual a zero. E a outra equação é que o somatório dos i igual a 1 até n dos lambda i km tem que ser igual a 1. Né? Temos essa condição aqui. Vou escrever mais bonitinho isso. Assim. Né? Temos esse sisteminha aqui, né? Nós podemos escrever isso na forma matricial, que nem a gente fez da outra vez. Então, na forma matricial, nós temos o seguinte. Então, como é que a gente escreve na forma matricial? Da mesma forma que a gente fez das outras vezes, né? Nós vamos ter a seguinte matriz. C de x1, C de x1, x2, C de x1, xn, 1, C de x2, x1, C de x2, x2, pontinho, 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 C de x2, xn, 1, aí aqui vai, pontinho, 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 C de xn, x1, C de xn, x2, pontinho, 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 C de xn, 1, e aqui fica assim, ó, 1, pontinho, 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 1, 0. Ou seja, vocês estão vendo que essa matriz aqui, ela tem a mesma forma que aquela da krigagem ordinária, né? E aqui vai ficar o seguinte, aquela matriz coluna, dada aqui por esses lambdas, e considerando aqui também o μ. Então aqui fica assim, ó, lambda 1 km, lambda 2 km, pontinho, 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 lambda n km, menos μ, e isso tudo igual a matriz coluna, que vai ser assim, ó, 0, 0, pontinho, 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 0, 1. Olha só, pessoal, o que aconteceu aqui na krigagem da média, hein? A vista matricial ela é bem simples aqui comparado com as outras, né? Então aqui, uma vez que a gente resolve esse sistema, né? Então, resolvendo o sistema, obtemos os lambda i km e o μ, multiplicador de Lagrange aí. Ponto aqui, né? Ponto. Assim, vírgula. Podemos estimar a média m asterisco, né? Ou seja, esse m asterisco aqui, ele vai ser o quê? O lambda 1 km
Z de x1 mais o lambda 2 km Z de x2 mais pontinho, 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 o lambda n km Z de xn. Né? Olha, esse n aqui é aqueles n lá da vizinhança onde eu estou querendo fazer a estimativa aí, né?